Boa noite, meu nome é Thiago Roberto Pio, eu sou graduando em Direito pelo Centro Universitário Unicenar e meu objetivo aqui nesse vídeo simples é simplesmente compartilhar um conhecimento para muitos juristas ou jovens juristas que estão no caminho tanto de concurso quanto pelo direito penal, uma maneira simples de você conseguir diferenciar a associação para o tráfico, a associação criminosa e a ORCRIM, a famosa ORCRIM, a organização criminosa. As associações, elas são constituídas e de maneira mais fácil, mais prática de entendimento, você pode separar ela de três modos. Número 2, número 3 e número 4. Como que funciona isso? De acordo com o artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, a lei, como o nome diz, né, a nova lei de tóxicos, que já tem quase 20 anos, acredito eu, não sou bom de matemática, não, ainda não, tem 18 anos, pelo artigo 35 ele informa: associaram-se duas ou mais pessoas para o fim da prática, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. A pena dela é 3 anos, de 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. O que diz o parágrafo único? Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa à prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. Ou seja, você pode ser preso pelo artigo 33, você não, caro ouvinte, porque você não comete crimes nenhum, pelo artigo 33, tanto pelo tráfico ou pela própria associação de você estar realizando para o tráfico, né? Então você pode reiteradamente 33 e 35, além do maquinário para o tráfico, que é o artigo 34 da 11.343, e pelo financiamento do artigo 36 desta mesma lei. Ou seja, como você define duas, de número de duas pessoas, dois bonequinhos aqui, por exemplo. Então, 2, associação para o tráfico. De maneira bem simples, você consegue memorizar isso. Retornando aqui, a gente segue para a nossa terceira parte, para a nossa segunda parte, em que a gente trata da associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal, que diz o seguinte: associarem-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. O parágrafo único informa o seguinte: a pena aumenta-se até metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Existe uma teoria de defesa que também prevê, por exemplo, quando se associam-se 3 ou mais, ou situações que há mais pessoas, né, para o crime, por exemplo, de furto qualificado, que poderiam, em tese de defesa, pode ser que exista, né, a ideia de que pode ser um bis in idem, né, a pessoa estar sendo criminalmente indiciada, denunciada, investigada por... Investigada não, né, mas denunciada ou indiciada por um crime só, mas de duas maneiras diferentes, tanto pelo 288 ou pela qualificadora parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal. Ou seja, a associação criminosa do 288, ele vê 3 pessoas. Ou seja, você precisa ter 3 no mínimo para configurar a associação criminosa. Ah, mas é uma situação onde há 15 pessoas. Não vou usar o caso de furto, mas vou colocar 15 pessoas. Pode sim continuar sendo uma associação. Não, pode ser que não se encaixa na ORCRIM ou na organização criminosa, que nós vamos ver aqui em seguida. A ORCRIM, ela é muito mais complicada de ser especificada, ela é muito mais difícil de você mensurar ela, é um negócio mais pesado. A Lei 2.850 de 2013, no artigo 1º, ela define o que no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ela define o que é uma organização criminosa. Ela diz o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4, ou seja, 4, 2, 3, 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam de 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Ou seja, para por crime, você precisa minimamente de 4 pessoas.
Mas não é só isso, porque senão apenas, que nem o exemplo que eu dei anteriormente, mais pessoas aqui não se encaixariam como uma associação criminosa. Se encaixaria, se enquadraria no caso de um maior crime. No caso da maior crime, que nem eu falei, 4 ou mais, mas que ela tem caráter divisional, ou seja, de tarefas, você, como se fosse uma empresa mesmo. Você vai cuidar do setor de... Falando informalmente, você vai cuidar do setor de roubos, você vai cuidar do setor de tráfico, não como uma polícia, né, mas como uma organização criminosa. Você vai ser o chefe do tráfico, você vai ser o chefe dos roubos. Sempre com divisão de tarefas ordenadamente. E que as penas máximas, não mínimas, máximas, sejam superiores, ou seja, não é igual ou menos, que elas sejam superiores a 4 anos, ou seja, 4 anos e um dia, pena superior. 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional, como nós vemos ainda no parágrafo 2º do artigo 1º, que sejam de tratados, convenções, ou qualquer outra prática que o Brasil seja ratificando internacionalmente. Ou seja, de maneira simples, 2, 3 e 4. 2 pessoas para se enquadrar na associação para o tráfico, 3 pessoas para a prática de crimes específicos, lembrando que no artigo 155 do Código Penal pode ter a qualificadora de más pessoas, mas isso pode ser mais para tese de defesa e geralmente não se é muito informado. E o número 4 para a ORCRIM, que sempre vai ter divisão de tarefas e penas superiores maiores que 4 anos. É isso, é apenas uma prática para treinamento de dicção e também para praticar um pouco do conhecimento jurídico. Eu agradeço se você aprendeu alguma coisa com isso. O caráter desse vídeo não é divulgar qualquer tipo de informação, violência ou qualquer coisa reiterada desse tipo, apenas compartilhar conhecimento. E se por algum motivo você caiu nesse vídeo, eu agradeço que tenha participado e se você aprendeu alguma coisa, fico mais feliz ainda. Meu nome é Thiago Pio, qualquer coisa, estou à disposição.